Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2 comigo, o professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre leitura e interpretação de dados, tá? Essa é uma importantíssima competência, turma, que vocês têm que desenvolver aqui no nono ano, tá? Leitura e interpretação de dados, ela está ligada aí tanto ao português quanto à matemática. E para o futuro de vocês, essa é uma habilidade que vocês vão usar bastante, principalmente em avaliações externas, tá? E uma delas, não menos importantes, é o Enem. O Enem cobra muito leitura e interpretação de dados. Talvez seja uma das habilidades, uma das competências mais cobradas pelo Enem, tá certo? Então é importante que a gente desenvolva, tá? Não só para desenvolver só na matemática, mas para desenvolver também em todas as outras áreas de conhecimento. A interpretação e a leitura é importante não só para a escola, mas importante também para a nossa vida, né? Então, nessa parte de tratando a informação, nós temos aí a leitura e interpretação de dados, de alguns gráficos e algumas informações aí, tá? Que foram traduzidas em gráficos aí para a gente. Segundo o relatório de 2014 da Organização Mundial de Saúde, OMS, a inatividade física é o quarto principal fator de risco de mortalidade global e provoca 6% de todas as mortes. Aproximadamente 3,2 milhões de pessoas morrem a cada ano por falta de atividade física. A inatividade física está crescendo em muitos países, aumentando o impacto das doenças crônicas não transmissíveis e afetando a saúde de toda a população mundial. Pessoas pouco ativas têm entre 20% e 30% mais risco de morte quando comparado com aqueles que praticam pelo menos 30 minutos de atividade física moderada na maioria dos dias da semana, né? Aqui do nosso lado direito, nós temos um gráfico que relaciona duas coisas: os fatores de risco e a porcentagem que nós temos aí, né, com relação ao número de mortes, tá? Então, pressão alta, 13%. O consumo de tabaco, cigarro, né, popularmente conhecido, não só o cigarro, mas outros produtos, 9%. Glicose no sangue, 6%. E inatividade física, 6%. Tá bom? Esse é um estudo feito em 2014 pela Organização Mundial da Saúde. Vocês podem observar essas informações acessando esse sitezinho aqui, tá bom? Se quiserem verificar. A falta de atividade física é a principal causa de aproximadamente 23% dos cânceres de mama e cólon, 27% da diabetes e 30% das doenças cardíacas. Essas doenças poderiam ser reduzidas e até evitadas com mudanças de hábito e de comportamento das pessoas. Por isso, além de uma alimentação saudável, a prática de alguma atividade física feita com regularidade é fundamental para evitar o sedentarismo. Gastar 150 mil calorias ou quilocalorias por dia é suficiente para alguém não ser considerado sedentário. Veja algumas atividades que permitem atingir essa meta. Você pode gastar 15 mil calorias dançando rápido por 30 minutos, ou então gastar 15 mil calorias
nadando durante 20 minutos, 15.000 calorias jogando basquete por 30 minutos, ou então subir escada por 15 minutos, andar 3 quilômetros em 30 minutos, ou pedalar 6 quilômetros em 15 minutos. Todos esses exercícios garantem uma perca de 150.000 calorias. Com as informações apresentadas no texto, responda no caderno. Qual o principal fator de risco de mortalidade global? Qual é a quantidade aproximada de pessoas que morrem a cada ano por causa desse fator de risco? Se nós voltarmos lá para o primeiro gráfico, é a pressão alta com 13% de mortalidade no mundo. Tá? Cerca de 6,9 milhões de pessoas. Na segunda questão, imagine uma cidade em que 1.200 habitantes adultos morreram em um ano. Estime quantos adultos, de acordo com a pesquisa da OMS, não praticavam atividades físicas. Se a gente olhar para o gráfico, né, a falta de atividade física corresponde a 6%. Então eu venho aqui e calculo 6% de 1.200. Multiplico 1.200 por 6 e divido por 100. Eu vou achar um total de 72 habitantes. Então, desses 1.200, 72 morreram por inatividade física. Na terceira questão, a falta de atividade física pode causar doenças? Quais as mais comuns? Se a gente observar aqui, as mais comuns são os cânceres de mama e cólon, diabetes e doenças cardíacas. Na quarta questão, para combater o sedentarismo, sugere-se também correr 3 quilômetros em X minutos por dia. Determine esse tempo sabendo que essa equação aqui corresponde ao valor de x. Turma, essa é uma equação do segundo grau. Se vocês organizarem direitinho aqui essa equação, nós vamos ter x ao quadrado menos 18x menos 360. Aplicam a fórmula de Bhaskara, vocês vão achar dois valores, só que um positivo e outro negativo. E como nesse caso não cabe a nós, porque eu estou falando de minuto, não cabe interpretação negativa, o positivo que nós vamos achar é 30, tá certo? Então, no mínimo 30 minutos em 3 quilômetros, tá? Quinta questão. Descreva todas as atividades que fazem parte de um dia de sua vida. Analise-as e conclua se você é uma pessoa sedentária ou não. Faça um pequeno plano de atividades que torne o seu dia mais saudável, né? Principalmente nessa pandemia, onde nós passamos praticamente, ou pelo menos deveríamos passar, né? Ficar em casa, né, turma? Então a gente pode aí observar algumas atividades físicas, até por exemplo do professor Adriano, né? Que online aí passa para vocês diversas atividades interessantes que vocês possam aí chegar a esse consumo, que nós podemos chegar a esse consumo das 1.500 calorias, tá, turma? Eu coloquei aqui, já que eu falei tanto de Enem, já que eu falei tanto de interpretação, tá? Eu coloquei aqui para nós um exemplo do Enem de 2011, mas tem aí de muitos outros anos questões com relação à interpretação de gráfico, de tabela, mas interpretação de informações, tá? A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, conhecida como OBMEP, algum de vocês já fizeram, né? Aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Tá?
Em relação às edições de 2005 a 2009 da UBMEP, qual é o percentual médio de medalhistas de ouro na região Nordeste? Se nós observarmos aqui, turma, em especial a região Nordeste, né? Começou com 18% em 2005, 19% em 2006, 21% em 2007, caiu para 15% em 2008 e teve um aumento aqui em 2009, tá bom? Então isso sugere, né, apesar de ter uma queda aqui de 2007 para 2008, mas sugere que a porcentagem de medalhistas de ouro estão aumentando. Ele quer a porcentagem média. Nós temos 5 porcentagens. A porcentagem média significa pegar essas 5, somar e dividir por 5, que é exatamente a quantidade de porcentagens, tá? Então a média das porcentagens vai ser igual a 18%, mais 19%, mais 21%, mais 15%, mais 19%, tudo dividido por 5. Somando essas 5, nós vamos ter 92%, dividido por 5, que dá 18,4%. Essa é a média das porcentagens no Nordeste de 2005 a 2009. Então, o item correto é o item C. Observe que é uma questão que a gente resolve principalmente por interpretação de gráficos e tabelas, tá certo? Eu vou estar deixando aí para vocês um TD com algumas questões desse tipo, de interpretação de tabelas e gráficos, tá certo? Para vocês responderem e me devolver pela plataforma. Lembrando que faz parte do somatório das notas de vocês da média de atividade. Tá bom, nono? Então, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.